Boa noite a todos, mais um Café com Semi de número 91. Hoje o tema é Seja forte para poder ser humilde. Vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Então avisem aí. A galera tá entrando. E a música que tá tocando agora é uma música do Elvis chamado What Now My Love, para quem tá no podcast. Para quem tá aqui, não tô tocando nada, tanto que vocês não estão ouvindo nada. Mas para quem já me acompanha no podcast, esse é o episódio de número 91. Essa música do Elvis chamada What Now My Love, na verdade, ela é uma tradução para o inglês de uma música francesa chamada Et Maintenant, que o Max Barreto, nosso artista ubaense, cantou no show dele. É uma música muito bonita. Muito bonita mesmo. Tô com a garganta meio arranhando aqui, mas vai dar pra falar. O tema de hoje é Seja forte para poder ser humilde. Só lembrando que a comunidade Medicina Intuitiva está com vagas abertas, com um cupom de desconto até dia 7 de novembro. Quem tiver interesse e quiser conhecer qual que é o meu trabalho online nessa comunidade, que tem o curso de diagnóstico sindrômico e também os encontros semanais, mais as aulas já gravadas, no total de mais de 100 aulas, mande mensagem inbox que eu mando esse cupom de desconto. Mas o tema hoje não tem a ver diretamente com o diagnóstico, mas com algo que está no campo das soft skills, né? Gustavo falou que o meu episódio sobre como estudar no ciclo clínico mudou muito a minha visão sobre esse período. Que bom, Gustavo. A ideia é justamente mudar mesmo a visão de vocês, né? Com a minha experiência, né? Porque tudo isso que eu falo, na verdade, ele é fruto das coisas que eu tive que descobrir no meio que sozinho. E aí, às vezes, as coisas que eu demorei um tempão para descobrir, para nomear, eu vou e entrego no podcast. E é isso mesmo. Esse que é o objetivo. Tá? E a minha ideia de falar hoje um pouco sobre isso, né? Seja forte para poder ser humilde, porque isso está no campo das soft skills, né? Tá na moda hoje falar, né? Das hard skills, das soft skills. O que seriam as hard skills? Seriam as informações técnicas, né? As habilidades técnicas, como funcionar uma veia, dar um diagnóstico, examinar um doente. E as soft skills seriam aquelas habilidades extra-técnicas que permeiam ali o comportamento médico, e aí a gente pode passar uma live inteira só tentando nomear quais são elas, e eu vou colocar no campo das virtudes, né, que são os bons hábitos, a questão da humildade, e explicar um pouco o que é humildade como consequência da magnanimidade, né? Porque aí só para a gente refletir um pouquinho, na verdade eu vou falar aqui um pouquinho de duas aulas que eu dou na trilha. Na verdade, a trilha também, que é um outro espaço que eu tenho, eu estou relendo um livro chamado Criados para a Grandeza, que fala sobre liderança, magnanimidade e serviço. E as últimas duas aulas foram especificamente sobre esse tema, e eu queria resumir aqui no Café com Semi. Obviamente que não vai dar para falar ele de forma muito profunda, mas tem alguns pontos que eu queria deixar bem claro aqui, principalmente depois das aulas dos últimos encontros que foram sobre as formas de estudar nos diferentes ciclos do curso, né? E da formação médica. Bom, o que é a magnanimidade, né? Então, para entender o que é a humildade, né? A gente tem que entender por que e como a gente vai se fortalecer, tá? E para isso a gente tem que entender que virtude é essa, que é a magnanimidade, né? A magnanimidade é você apontar a sua vida para coisas grandes, né? Para coisas maiores. É você levantar, erguer a cabeça, olhar para algo além, né? Algo para cima, um ideal, algo que seja nobre, que tenha outras virtudes acompanhadas desse ideal, né? E aí a magnanimidade, ela tem duas visões interessantes. Uma é a visão aristotélica de magnanimidade, que é uma visão um pouco mais centrada em si, tá? Que é o sujeito que ele tem noção exata do que ele é, ele tem noção exata do que ele pode fazer,
ele tem noção exata da grandeza que ele tem, né? Um sujeito que lutou, que perseverou, que trabalhou, ele sabe onde ele chegou, né? E a partir daí ele começa a receber as informações do mundo, tendo como referência a plena noção do que ele é. Então, as críticas que vêm do mundo, né, só fazem sentido, né, se elas forem reais, porque como ele sabe como ele é, quando vem uma crítica, ele sabe se a crítica é pertinente ou não. Se for impertinente, fruto da inveja, da soberba alheia, dane-se. Tá? E se for pertinente, ele tem que mudar para melhor e ser cada vez maior, né? Então, essa visão aristotélica da magnanimidade, ela tem um pouco de você ficar um pouco alheio ao mundo mesmo, né? Porque afinal você já sabe o que você é, você já sabe o que você tem que fazer, o que você pode fazer, né? De uma forma muito honesta, né? Então o cara sabe o tamanho dele, né? Eu gosto de brincar, para fazer um parênteses antes de falar de como é que é a visão tomista da magnanimidade, né? Alguns detalhes, óbvio que não é de forma profunda, mas só fazer um exemplo do Pelé, né? Assim, como é que a gente... Né? Aí eu vou falar de aluno de medicina, né? Aí quando eu falo de aluno de medicina, é a classe universitária de modo geral. Como é que a pessoa que tem consciência do tamanho dela soa como falta de humildade para vocês, né? Então, o exemplo que eu gosto de dar é do Pelé, né? Porra, o Pelé era o melhor jogador do mundo na época. E ele sabia disso, é óbvio, né? Por que ele sabia disso? Porque quando ele pegava a bola, ele driblava, ele tocava, ele corria, ele tinha resultados muito maiores do que os dos outros, né? É um fato isso. Ele treinou para aquilo, ele tinha um condicionamento para aquilo, ele era preparado para aquilo. E aí se perguntam para o Pelé quem é o melhor jogador do mundo, aí ele fala, sou eu, né? Todo mundo fala, pô, mas que cara marrento, né? Falta humildade. Ele é bom, mas ele precisa ser humilde, né? Cara, mas se ele é o melhor do mundo, né? O mundo inteiro sabe que ele é o melhor do mundo, ele vai ser o único que vai dizer que ele não é o melhor do mundo, né? Então, existe essa questão. E essa questão, ela é fruto da soberba e da inveja, entendeu? Ela é fruto da soberba e da inveja. Porque pessoas soberbas e invejosas, elas acham que humildade significa não reconhecer o que você tem de bom, né? Não é isso, né? Elas que acham que a humildade está no campo da superfície, né? Está no campo do discurso público, está no campo da afetação e da sinalização, né, de virtudes. Porque um sujeito que ele não alcançou algo grande e que ele não tem noção do que ele é, né? E aí vamos lembrar do que eu falei da visão aristotélica, né? De magnanimidade, que é o sujeito que ele sabe quem ele é. Então vamos imaginar o Pelé. O Pelé sabe que ele é o melhor jogador do mundo, né? É simples, porque ele já foi testado, ele já verificou isso na prática. Se alguém chegar pro Pelé e falar, pô, você é muito ruim, cara, ele tá cagando pra isso. É óbvio, né, que isso aí não faz o menor efeito, né? E, cara, ele só tá cagando pra isso porque ele é, de fato, muito grande naquilo que ele faz, né? Você tá entendendo? Então, trazendo isso para alunos de medicina, né? Esses alunos de medicina que se incomodam demais com os feitos dos outros, né? Que se incomodam demais com a grandeza dos outros, que se incomodam demais até com a maneira com que os outros se colocam, mostrando alguma superioridade, no final das contas eles não têm noção do que eles são, né? Por quê? Porque eles não têm uma meta alta a ser chegada, né? E aí um aluno de medicina, ele precisa ficar forte, né? E só tem um jeito de um aluno ficar forte, é se submetendo ao curso e sendo um bom aluno. Não só sendo um bom aluno, parecendo um bom aluno. Então, como é que se ganha força? Eu vou dar uma dica de ouro para vocês, sério. Eu tinha que vender isso, muito caro mesmo. Tem um jeito do aluno de medicina ficar forte. É ele buscar ser um bom aluno e ele parecer um bom aluno, né? Ele parecer um bom aluno, né? É isso. Ele tem que ser e tem que parecer um bom aluno. E ele tem que se submeter às regras, aos professores, às pessoas mais velhas. Ele tem que se comportar, ele tem que modificar o exterior dele, né? O externo. Ele precisa fazer isso. Ser um bom aluno e parecer um bom aluno. A partir do momento que você assimila isso para a sua vida, que você coloca isso como meta,
que é uma meta muito grande, não é uma meta pequena, tá? Se vocês estão ouvindo isso e achando estranho como sendo uma besteira, não é, tá? É a maior meta possível, grande Danilo. A maior meta, né? Padrão total aí, Danilo. Mas a maior meta para um aluno de medicina, a meta mais magnânima, a meta mais elevada é procurar ser um bom aluno e parecer um bom aluno, tá? Ainda que custe, né? Ainda que custe abrir mão de uma série de coisas. Esse sujeito que ele consegue ser um bom aluno e parecer um bom aluno se submetendo às regras, ele começa a ficar forte e ter noção do que ele pode fazer, tá? Porque isso é uma maneira de fazer força no mundo, né? Você se submeter a uma regra e você começar a se comportar de uma maneira melhor do que você fazia. Isso é uma maneira de testar a sua força no mundo. E você vai ganhando força com isso e você vai começando, enfim, a entender o que você é e onde você pode chegar. E automaticamente você começa a mudar o centro da sua vida, o seu centro gravitacional, para de apontar só para as suas sensações, só para as sensações despertadas pelos outros, só para as sensações que você busca despertar nos outros e passa a ser, esse centro de gravidade passa a pesar, né, a dar peso, né, a ficar pesado em cima dessa ação magnânima que você está tendo, que é buscar ser um grande aluno de medicina, né? Grande não é famoso, grande não é, né, reconhecido publicamente pelos professores, né? Grande não é isso. Grande é você estar forte porque você foi capaz de se submeter a isso. Então, pensa bem, se você é do tipo da pessoa que acha que o Pelé dizer e falar, porra, eu sou o melhor jogador do mundo, é falta de humildade, é porque você é um invejoso. Você é um soberbo e não tem a menor noção de quem você é. Porque se todo mundo sabe que o Pelé é o melhor jogador do mundo, ele também sabe. Entendeu? E as pessoas que são grandes, as pessoas que são fortes, as pessoas que são intelectualmente ativas, as pessoas que são boas no que elas fazem, elas sabem disso. Entendeu? Você que não sabe no que você é bom porque você não decidiu ser bom em nada. Entendeu? Então esse que é o problema. Então você nem pode ser humilde ainda. Né? Porque como é que você vai ser humilde por causa de quê, né? Você é humilde por quê? Você faz tudo meio mais ou menos, né? Tudo meio a boca, né? Tudo meio assim, entremeado por sensações, né? Tudo meio entremeado por caprichos, né? Por gostinhos, né? Aí não tem jeito, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma mocinha pedindo para dicas de como amadurecer, né? Então é isso, né? Você tem que ser forte, né? E essa visão aristotélica da magnanimidade é a consciência da grandeza que você atinge. E aí então você vai reagir ao mundo, né, dessa maneira. Né? Se a pessoa chega e fala para você que você não é grande, você sabe que você é, o que vai te afetar? Vocês ficam afetados aí com todos os comentários que vocês escutam, né? Vocês ficam aí preocupados com tititi, querem saber o que estão falando de vocês, porque vocês não têm a menor noção do que vocês são, né? Não existe um rumo, não existe um modelo, não existe nada. É por isso que vocês são zoneados aí e acabam ganhando um monte de diagnóstico, né? É um fato isso, tá? Então essa visão de ter noção da própria grandeza, ela é fundamental. A outra visão, que é a visão tomista, é de que essa grandeza, ela tem que ser uma ação, tá? Concreta de serviço, né? Aos outros, né? Porque se você é grande, se você está num nível acima das outras pessoas, intelectual, enfim, não é nível ontológico, espiritual, tá? Estou dizendo que a pessoa é melhor do que a outra, que, assim, do ponto de vista ontológico, disso, não é isso? É melhor em alguns aspectos, né? Então essa pessoa, ela tem que transformar, né, essa grandeza em algo, em uma ação, né? Então se você, aí entra na frase do Jordan Peterson, né, que a maior caridade que uma pessoa faz é ser melhor, né? Porque se eu estudo mais, se eu sou melhor médico, se eu domino mais os meus vícios, se eu sou mais pontual, se eu sou mais honesto, se eu sou mais caridoso, né? O que eu estou fazendo é subir o sarrafo para quem está do meu lado, né? E aí essa magnanimidade, ela precisa ser convertida em ação. E quanto maior o nível que você vai subindo nas esferas da sua profissão, da sua família, você tem que ter uma ação mais concreta em relação às pessoas que estão abaixo dessa, entre aspas, hierarquia.
Entende? Então, esse ponto ele tem que ser atingido para que um sujeito possa, então, cogitar ser humilde ou não. Porque essa humildade que vocês ficam falando, que é a simulação pública, né? Que é a simulação pública de humildade, né? Entre aspas, né? Que é ali aquela simulação pública que sinaliza virtudes, né? Ela é uma falsidade absoluta, né? Esse sujeito que fica aí dizendo, né, que em público, não, porque eu sou humilde, não é porra nenhuma, sabe? Aliás, esse papo de que, eu não quero, eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter fama, eu não preciso trabalhar, eu não preciso sei o quê, porque eu sou uma pessoa mais humilde. Não, cara, você é preguiçoso, meu filho. Pelo amor de Deus, se você quer fazer alguma coisa boa, faça pelos outros, né? Seja grande, seja o maior que você pode. Não é maior financeiramente, não. Só, né? É maior dentro da sua realidade, da sua circunstância. Pelo amor de Deus. Então, essa percepção, né, de, às vezes, um professor um pouco mais duro, ou um professor um pouco mais direto, ou um professor que diz sim ou não, vocês já vão logo dizendo que o cara é arrogante, né? Que o cara é agressivo, que o cara não é humilde, né? E, na verdade, isso não tem nada a ver, né? Isso não está no campo da humildade, isso está no campo do cara saber o que é certo e o que é errado, né? É simples assim. E o que é humildade, então? Lembrando que só um sujeito forte pode ser humilde. Um sujeito fraco, ele não pode ser humilde, né? O sujeito fraco, ele é simplesmente fraco, né? Ele não é ele é fraco e tem humildade. Não, ele é fraco. A humildade é uma característica que ela vem com a força, né? Com a magnanimidade. E o que é um sujeito humilde, então? Um sujeito humilde é aquele que alcança uma posição grande, né? Que alcança uma posição virtuosa, que evolui em sua personalidade, em seu caráter, e ele tem uma ação concreta que também reconhece a grandeza dos outros, tá? E estimula e ajuda que os outros também fiquem grandes. A humildade é exatamente isso. Humildade é você ficar muito forte, você ficar muito grande, tá? Para poder pegar as pessoas que também estão nesse caminho e ajudar de uma forma que elas fiquem grandes também e, se bobear, até maiores do que você. Porque se elas ficarem maiores do que você, elas vão poder te ajudar também a subir um pouquinho, né? E a melhorar também um pouquinho. Então é exatamente isso que é o conceito de ser forte para poder ser humilde, tá? É você entender que humildade não é simulação falsa de virtude. Não é isso. Humildade não é negação da realidade. Se o Pelé é o melhor jogador do mundo, ele sabe que ele é o melhor jogador do mundo. É simples assim. O Romário falava isso, né? Dentro da... Que isso, Flávia? Que honra. O Romário falava, né? Dentro da pequena área eu sou o melhor do mundo, pô. E ele era, pô. Quem viu o Romário jogar numa determinada fase sabia que na pequena área ali não tinha ninguém igual, pô. Não tinha ninguém igual. Ele vai dizer que ele não é? Tá? Não é. Isso não está nesse campo. Humildade é você se fortalecer, você ser o maior possível, você crescer, você estudar, você ser o melhor aluno, né? E então você começar a reconhecer a grandeza dos outros para que os outros cresçam também. Isso é humildade. Pergunta do Edson: se eu não for tão grande, ser apenas razoável, médio ou medíocre, posso ser humilde? Não, não pode. Então, se você é médio ou medíocre, você é medíocre, ponto. Né? Não tem que ser humilde, não existe humildade na mediocridade. Tá? Pensa bem, um sujeito humilde é aquele que ele é grande e ele consegue olhar e ajudar os outros a despertarem a grandeza. Né? Se ele está ali na mediocridade, ele não tem nem capacidade de reconhecer quem é grande ou quem não é. Né? É simples assim. E vocês têm que ter também um pouco de noção do que é isso, ser grande. Né? Ser grande não é ser rico, não é ser famoso. Ser grande é fazer bem feito o que tem que ser feito. Né? Ir para uma aula de anatomia, chegar pontualmente, bem vestido, e prestar atenção, e se esforçar para prestar atenção e estudar, isso é ser grande, né? Tá? Você ir para o seu ambulatório na terça-feira de manhã, chegar pontualmente, tratar bem o paciente, ainda que você não queira, porque você está, sei lá, com calor, isso é ser grande, né? Ser grande é fazer bem feito as pequenas coisinhas, né? Ser grande não é nenhum ato de heroísmo, não. Tá? Por isso que todo mundo pode ser, né? A magnanimidade é uma virtude para todos, né? A ausência de magnanimidade impede que exista a humildade, é simples assim. Tá? Não é grandeza social e grandeza pública, não tem nada a ver com isso. É uma grandeza anônima, né?
Isso que é o mais interessante, né? É aquela grandeza escondida, anônima, não é uma grandeza reconhecida. Por isso que você precisa ter essa noção de que você é grande, né? Então, um aluno de medicina que começa a se submeter às regras, um aluno de medicina que começa a levar o curso a sério, né? A se vestir melhor, a se apresentar melhor, a tratar melhor os funcionários da faculdade, a tratar melhor os professores, ainda que por eles ele não tenha carinho ou até respeito, né? Mas, tem um professor lá que eu acho ele meio babaca, ele é meio chato, mas, cara, ele é teu professor, né? Se submeta a isso, obedeça a ele, cara. Obedecê-lo não quer dizer que você não te rebaixa nada, só te eleva, né? Então obedeça a ele, né? Se submeta àquilo ali, faça aquilo e seja o melhor aluno dele, né? Isso é grandeza, né? Isso vai te fazer ser forte, né? Se você tiver um professor que você acha que ele é muito ruim, seja o melhor aluno dele, tá? Esse é o seu caminho para ser forte agora. Isso vai te ajudar a ser forte em vários outros campos da sua vida, você tá entendendo? E é só assim que você consegue ser humilde, porque se você for um saco, né? Aquele pé no saco, aquela menina que só reclama de tudo, que enche o saco da mãe, aquela menina duas caras, né? Que assim, que fora de casa é toda legal, toda cool, né? Se dá bem com todo mundo, é a figuraça, né? Chega em casa é um porre, né? Enche o saco da mãe, da irmã, é um saco, é um purgante, né? O que mais tem isso, né? Se você é desse jeito, cara, não tem jeito, você não vai ser forte, né? Para com isso de uma vez e já começa a se submeter mesmo, né? A quem? Às autoridades que existem no seu campo de vida. Se você está na faculdade de medicina, é se submeter à autoridade da faculdade, né? E se submeter alegremente, hein? Porque se dentro de casa você não é alegre, né? Você fica enchendo o saco dos teus pais. Para de encher o saco dos teus pais também. Beleza? Então seja forte para poder ser humilde, senão você não vai ser humilde, você vai ser uma simuladora, um simulador de humildade. Valeu, galera! Lembrem-se que a comunidade de Medicina Intuitiva está com vaga aberta, com cupom de 50% de desconto e 1 ano de acesso. Quem tiver interesse, me manda direct, porque não vai ter live de lançamento, não tem essas porcaria não. Live de lançamento, esse negócio de... não tem nada disso mais. É só, quem quiser me manda um direct, eu mando o cupom de desconto e assina, a equipe sou eu. Valeu? Um abraço a todos, Inter.